Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o incumbido de estar trazendo aqui um estudo, né? Na verdade é a segunda parte do vídeo que já está aí, né? Que é examinar as escrituras, porque no último domingo que teve, né? Foi desse dia, não deu tempo, né? De falar, que é muita coisa. Falar da Bíblia, são horas, né? Se deixar, você fica aí direto, 2 dias falando direto só de Bíblia, né? Tá bem, amados irmãos? Vou procurar não me delongar muito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração mesmo. Abre sua Bíblia em João 5,39. Glória a Deus. João 5,39. Evangelho de João 5,39. Glória a Deus. 5,39. Glória a Deus. Certamente que o Senhor vai falar mais uma vez conosco, né? Ele tem sempre falado. E a maior revelação de Deus, né? É através da sua palavra. Louvado seja Deus. João 5,39. Glória a Deus. Amém, amados? Os irmãos abriram aí? Diz assim, para a gente poder ganhar tempo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vou ler aqui mais uma vez. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira parte a gente leu ali a partir do versículo 16, que ali mostra o quê? Jesus ele está falando ali, está se declarando ali, mostrando quem é ele de verdade, né? E ali ele se iguala ao Pai. E ali os fariseus, né? Aqueles escribas, né? Fariseus, saduceus, tem aquilo como uma abominação, uma afronta, uma heresia, né? Como pode esse homem, né, vindo de Nazaré, filho lá de Maria e José, como é que pode, carpinteiro lá, ser comparado a Deus, né? E Jesus, ele vai falando ali. Inclusive, amados irmãos, o Evangelho de João, eu acho que é a melhor ferramenta para você ter, para combater esse tipo de heresia que diz que você não pode adorar Jesus. Que Jesus não é Deus, que Jesus... Então esse texto aqui, ele mostra o próprio Jesus ele falando, comparando. Então se você, antes do versículo 39, tem alguns versículos aqui. Por exemplo, olha só, no versículo 19, ele fala assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tá vendo? Tudo que Deus faz, o que Deus faz, irmão? O que Deus fez, o que Deus faz? Deus criou todas as coisas. Deus é onipresente, Deus é onipotente e tem todo o poder, né? Ele derramou o seu Espírito, né? Enfim, ele está se comparando aqui, fazer igual o Pai. Aí depois você vê aqui, ó, no 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, tá vendo? A prova disso é que ele ressuscita Lázaro lá. Ele não precisava ressuscitar Lázaro. Jesus, ele não chorou, já foi até explicado isso aqui, Jesus não chorou porque Lázaro estava morto, nada disso não. Jesus chorou por quê? Pela incredulidade daquele povo, eles não acreditavam que ele era o Messias, que era o unigênito do Pai, por isso Jesus chorou, pela incredulidade. Então, mesmo Jesus ressuscitando a Lázaro, muitos ali eles não creram mesmo assim, principalmente os fariseus, né, os escribas. Aí, amados irmãos, presta atenção no 22 agora, aqui, ó. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, pelo esse texto, a gente vê que um dia vai ter um juízo. Quando você sai daqui, você vai lá para o Apocalipse, né, o grande trono branco,
você vai ver falando ali, vi livros, e o livro da vida, e vi os mortos, grandes e pequenos, todos foram julgados segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui ele fala, só que aqui ele está dizendo que o Pai ele não julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Eu devo adorar Jesus como eu estivesse adorando a Deus? Eu creio, sim. Sim. Nele, ele expressa a imagem do Deus invisível. Acho que Filipenses fala isso. Nele habita toda a plenitude. Quando ele acaba de repreender o mar, ali, acalmar os ventos, a tempestade, aqueles discípulos ali se postam e adoram. Se não fosse para Jesus ser adorado, o que ele ia fazer? Levanta, não posso ser adorado, não, mas ele... Então, amados irmãos, só que tem um detalhe aqui. O Pai não julga, mas deu poder o Filho julgar. Então como é que vai ser o juízo? Quem vai ser o juiz? Jesus. Mas que Jesus vai usar no dia do juízo? Porque ele é justiça, certo? E qual é a ferramenta que ele vai usar? Pula lá para o capítulo 12. Aqui, ó, João 12, 46. Na verdade, a partir do 45, que a gente já pega o contexto todo, né? João 12, 45. João 12, 45. Para alguns, os irmãos mais antigos aí, né? Já acompanham a igreja, pode ser até um pouco repetitivo, né? Esse texto, mas a gente tem que entender, amado, que quando a gente está ensinando, quando a gente está pregando o evangelho, ele está sendo anunciado. Então tem muitas pessoas que não ouviram ainda, que precisam ouvir. E é bom também a gente estar sempre falando, que fique bem na nossa mente, né? A gente fica lembrando da palavra. João 12, a partir do 45. Os irmãos abriram? Louvado seja Deus. Ele diz assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele está falando de quem? Do Pai, de Deus. Então quem vê Jesus, por isso que eu falei, ele expressa a imagem do Deus vivente. Aí ele fala, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí o 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então você sai daqui e pula lá para o Apocalipse, eu acho que é o 20, se eu não me engano, né? O grande trono branco, acho que é o 20, né? Então, o grande trono branco. Então lá, amados irmãos, vai estar o Pai, vai estar o Filho e vai estar o livro. Como é que Jesus vai julgar lá? O Pai não julga, mas o Filho que vai julgar. Mas como que o Filho vai julgar? Através da sua palavra. Ele falou, a palavra que eu tenho pregado há de julgar no último dia. Onde está as palavras de Jesus que foi pregado? Alguém pode me mostrar? A Bíblia está aqui. Então Deus seria o ser mais injusto da face da terra se ele julgasse alguém sem ele primeiro dar as suas regras, a sua lei. E é assim na nossa justiça comum também. Uma pessoa ela pode ser julgada sem ter uma lei, uma legislação? Não. Então a mesma coisa é o Senhor. Então, tudo que foi pregado, que foi anunciado, o Senhor ele fez questão de deixar registrado para nós. O único instrumento do mundo espiritual, porque quando você vê ali na visão de João, o Apocalipse, o templo, né, tudo aquilo ali, são visões espirituais. Mas o único objeto do mundo espiritual que todo mundo tem acesso é a Bíblia. Ela vai estar lá no dia do juízo. Então o Senhor ele é justo juiz. Então ninguém, meus amados irmãos, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o lago de fogo e enxofre, sem saber por que está indo para lá. Porque salvo o condenado, a consciência ela permanece. Mas ela também não vai ser julgada porque pecou. Porque senão a Bíblia seria contraditória, né? Quem não tem pecado, ele é mentiroso. Aquele que diz que não pecou, ele é mentiroso. Todos nós temos pecado. Só que há uma diferença de você pecar e andar na prática do pecado. Por isso que o Senhor ele fala,
apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Iniquidade na Bíblia é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que as pessoas não entendem. Ah, Deus é amor, Deus não vai julgar ninguém, eu sou tão bonzinho, Deus vai me jogar no inferno só porque eu fiz isso. Não se trata disso. Se trata de que, como todos nós pecamos, o Senhor ele teve que criar um projeto de salvação. E esse projeto de salvação, amado, quem sofreu a maior consequência pelo pecado lá atrás, no Jardim do Éden, não foi nem um homem, nem foi nem uma mulher, foi o próprio Deus. Porque por causa disso ele teve que entregar o seu único filho. Então, aquele que sofre injustiça até hoje é o Senhor. Deus cria o ar, Deus cria tudo para nós, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Quanto tempo a gente se dedica para o Senhor? Para ler a Bíblia, luta, para orar, é difícil. Naquele dia, amados irmãos, muitos vão dizer assim: Senhor Jesus, eu te adorava lá, eu te conhecia, eu tinha até uma imagem sua lá, eu tinha um quadro, é mesmo, tá bom, mas tu não leste lá naquele dia que eu falei lá, usei o meu servo, a minha serva, enfim, e eu disse que eu não julgaria, mas eram as palavras que eu tinha pregado que ia julgar. Abre lá na primeira epístola de João, no capítulo 2. É só você ir em Apocalipse e voltar. Você vai em Apocalipse e você volta. Primeira epístola de João, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha só. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Só até aqui. Aí você vai lá, o livro do Apocalipse, e você vai ver lá no capítulo 21, no versículo 8, que diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, amados irmãos, quantas pessoas falando, eu conheço. Não, eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, né? Muitas pessoas dizem assim, eu creio. Mas não adianta somente crer da boca para fora. A fé sem obras, ela é uma fé morta. Romanos 10, 17, ele fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela a palavra de Deus. A gente aprendeu que não é a palavra, né? É pela. Pela palavra significa que quando alguém prega, quando alguém ensina, você tem que fazer o quê? Pela palavra saber se está certo ou se está errado. Se as pessoas fizessem isso, amados irmãos, a maioria dos cristãos seria enganado hoje por falso profeta, né? A maior profecia é aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Então, amado, falar um pouco sobre Bíblia aqui, né? Sobre Bíblia. Por isso que é a escola bíblica, né? Você vê que a gente não usa revista, nada disso aqui, não usa. Por que isso? Porque na nossa caminhada a gente vai se deparar com pessoas, né? Eu tenho até visto também, pessoas assim que tem muita sinceridade no coração e tudo, mas são pessoas que não se converteram, inclusive ímpios que tem até Bíblia em casa, que de vez em quando está até umas paginadas ali, mas não consegue entender. Dá uma lida ali num versículo, faz alguma coisa, aí vai lá e pega lá e bota lá na estante, lá no Salmo 91, no Salmo 23, deixa lá parado. Então, a Bíblia parada é como se fosse uma água parada. Quem toma água parada aqui? Tu vai tomar água parada? Alguém é doido de tomar água parada? Vai te causar uma enfermidade, vai te matar, certo? Então, Bíblia parada não salva ninguém. É como se fosse uma água parada. Agora, ela, na nossa vida, é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, lá na primeira parte, né, desse estudo da examinar a Escritura, por que examinais a Escritura? Jesus estava falando ali para os fariseus, saduceus, né, enfim, mostrando quem ele era ali. E mostrando ser igual ao Pai. Que o Pai deu todo o poder e tudo que as obras que o Pai fazia, ele também fazia, porque o Pai deu esse poder. Aí vai chegar uma hora que Jesus vai falar, no versículo 39, examinais a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Veja bem, essas pessoas, esses fariseus, eram as pessoas que mais liam a Torá.
eram as pessoas que mais liam. Eles liam ali, né? Tanto é que o povo ia até eles para pegar ali orientação ali. Mas Jesus fala para esses homens: examinar a Escritura. Vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava falando. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que se não tinha Novo Testamento, né? Só tinha o Antigo. Que se eles pegassem de Gênesis a Malaquias, né? Eles iam ver que toda a Escritura aponta para Jesus. Dele foi profetizado, todos os profetas profetizaram acerca dele, da pedra de esquina, da pedra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus fala: examinais. Por que ele fala assim? Porque aqueles escribas fariseus, eles só liam. Deus não manda a gente só ler Bíblia. Tem gente que faz aquele cronograma, já viu? Eu vou ler a Bíblia aqui, eu sei se é um ano, né? Aí bota, hoje eu vou ler aqui 3 versículos aqui, amanhã eu leio mais 3 e tal, aí pula 2 dias, esquece e tal, aliás, já li a Bíblia toda. Aí tu pergunta, no outro dia o que ela, às vezes nem se lembra, nem entende. Então a Bíblia não foi feita para ser lida, foi feita para ser examinada. O que é examinar? É você ir no médico, né? E o médico, se bem que hoje, né? Os médicos estão querendo examinar ninguém mais, né? Então aparece lá com alteração na glicemia, né? 1 ponto, 2 pontos acima lá, já está diabético. Já começa aqui com metformina, insulina, né? Parece com a dor de cabeça, já injeta logo uma dipirona ali. Então, quando na verdade, ele deveria examinar o paciente. O paciente chegar ali, né? Não, vou pedir aqui um EAS, vou pedir aqui um hemocultura, vou fazer um check-up, hemograma completo, um exame de imagem, se for o caso, né? Examinar tudo direitinho para poder dar o diagnóstico. Então o que Jesus queria que eles fizessem aqui é o seguinte: examina lá direito, volta lá, vê tudo de novo, examina, que vocês vão ver que toda a Bíblia ali fala de mim. Fala de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o que o Senhor fez? O Senhor, durante 1600 anos, ele usou 40 pessoas diferentes, alguns contemporâneos, outros em tempos diferentes, e Deus, ele usou esses homens, ele inspirou para poder deixar registrado o seu projeto de salvação, desde Gênesis a Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar aqui Gênesis 1 e Gênesis 2, e você pegar Apocalipse 21 e Apocalipse 22, resumo: Gênesis 1 e 2 mostra como deveria ser as coisas. Sem pecado, o homem ali multiplicando ali, governando sobre tudo, aquela paz, aquela comunhão com Deus plena, né? Aquela coisa maravilhosa ali. Gênesis 1 e 2. Mas Apocalipse 21 e 2 vai terminar da maneira que o Senhor quer. Vai ter também uma árvore da vida, perfeito estado eterno. A morte e o inferno vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre. Enfim, vai exterminar o pecado ali. Satanás e seus demônios. O que isso quer dizer de cara? É que de Gênesis 3 a Apocalipse 20, você não tem que se preocupar com as coisas que vão acontecer. Que Deus está no controle de tudo. Ele é o alfa e o ômega, então ele sabe, já está mostrando aqui. Está tendo guerra lá em Israel, terceira guerra mundial, Gog e Magog. Amém. Orai, olhai e vigiai. Mas não é para você se desesperar aí, né? Tem pessoas desesperando, não. É para você atentar, você não desprezar as profecias. Mas não é para você entrar em desespero. O Senhor está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amados irmãos, Gênesis 1 e 2. Mas você vê que Jesus, ele até fala, num certo, acho que é João 8, 58, não lembro, que ele fala que para os escribas fariseus, né, que antes que Abraão existisse, eu sou, certo? Abraão estava lá em Gênesis, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. Quem é o haja de Deus? Quem é o verbo de Deus que se fez carne? Segundo João capítulo 1, Jesus. Então, Jesus já estava lá. Mas a partir do capítulo 3, amado, vem ali
o grande projeto de salvação para a humanidade. Quando o homem ele peca, no capítulo 3, Jesus já aparece. Se você examinar a Escritura, você vai ver que Jesus aparece lá no Jardim do Éden. Como isso? Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, pode ser a partir do versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim, Gênesis 3, capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, aqui, quando tem ali a consequência do pecado, quando eles viram que estavam nus, por quê? Deus ele tinha falado que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores ali, exceto da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, da ciência. Quando eles desobedecem, pelo engano da antiga serpente, quem é a antiga serpente? A serpente se manifestou, Satanás, que é o pai da mentira. Naquele momento ali, os olhos deles se abrem e viram que estavam nudez na Bíblia é pecado. A mulher, ela come do fruto, Adão aparece e come do fruto também. Por que Adão, que não estava ali presenciando ali entre a serpente e a mulher, ele aparece depois e come do fruto também? Se Deus tinha falado para não comer porque senão ia morrer. Porque aparentemente a mulher, ela não estava morta, estava viva. Aparentemente, aquilo que Deus tinha falado pode ter soado como mentira, certo? Então Deus pode ter passado na cabeça de Adão e de Eva como mentiroso, porque Deus não falou que ia morrer. Só que o Senhor não falou que ia morrer na hora. Ia ser uma morte muito pior, tanto física quanto espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falei para os irmãos que Jesus aparece aqui, né? Vai lá, você vê que ele faz folha de figueira para fazer avental. Figueira na Bíblia é quem? É o símbolo de Israel. É o símbolo de Israel. Jeremias 24, 5, Lucas 13, 6, Oséias 9, 10. Enfim, Oséias já é outro estudo, né? Então, figueira é Israel. Da onde veio o Salvador? Qual era o povo que Deus escolheu? De todo mundo. Israel. Da onde viria o Salvador? De Israel. Da onde começou todo aquele sistema de sacrifício de animais? De Israel, certo? Através da lei mosaica e dos ritos ali que o Senhor tinha estabelecido o sacrifício de animais. Mas aquilo foi suficiente para resolver o problema do pecado? Não. Se fosse, até hoje a gente estaria sacrificando animal. Eu acredito que não teria nem animal mais, porque a quantidade de pecado hoje, amado, até dentro da igreja, né? Enfim, mas Deus sabe todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Então, não resolveria o problema. Eles se esconderam da presença do Senhor. Mas você vê quando Deus ali decreta ali a sentença, ele fala ali o que aconteceria com a mulher, o que aconteceria com a serpente e com Adão. Mas pula lá para o versículo capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 21. Presta atenção aqui, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Por que Deus não
não, vocês fizeram esse avental de figueira, fica com esse avental de figueira aí, não. Então, aquela maneira que eles usaram ali não resolveria o problema do pecado. Aí Deus faz peles de túnica de animal. Presta atenção. Para tu fazer pele, que é como se fosse ali a vestimenta, na verdade, uma roupa, né? Tem gente que faz muito casaco nessas coisas. De animal, tem que fazer o que com o animal? Os caçadores caçam, não caçam? Aí para pegar a pele dos animais e tudo mais e fazer, e é caríssimo aquilo ali, né? Não é caro? Nem todo mundo consegue comprar aquilo ali. Aqui já mostra o sacrifício do cordeiro. Já mostra o sacrifício do cordeiro logo após o pecado. Como é que nós sabemos disso? Sai de Gênesis, vai para Apocalipse 3 agora. Não, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Então, Apocalipse 13. Olha só, lembra que eu tinha falado lá do trono branco? Lembra? Que lá também tem um livro, não tem? Tem o livro das obras e o livro da vida, ali. Apocalipse 13, a partir do versículo 8. Amém, amados? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde da fundação do mundo. E no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Qual é o livro que fala da fundação do mundo? Gênesis. Aonde aparece ali o sacrifício de Cristo? Quando o Senhor faz a pele de animal logo após o pecado do homem. Cordeiro que foi morto, ou seja, desde lá de trás o Senhor já tinha um plano de salvação para mim e para você. Esse é o maior projeto do Senhor, é o projeto de salvação. Louvado seja Deus. E de lá para cá, amados irmãos, você vai lendo ali o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, né, Deuteronômio, Número, Levítico, enfim. E vai lendo ali todos os profetas maiores, menores, até os Salmos, amado. Se tu ler o Salmo 22, é o sacrifício de Jesus. É o Salmo profético. Então, toda a escritura ali, na época dos fariseus, de Gênesis a Malaquias, já seria suficiente para eles entenderem quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles foram cegados momentaneamente. Lógico que tinha a dureza do coração deles, né? Mas eu vou te falar que Deus estava no controle de tudo. Se os judeus, o que aconteceria se os judeus reconhecessem que Jesus era o Messias e não mandassem matar Jesus? O que você acha que ia acontecer? É uma das maiores consequências, né? É isso mesmo, a irmã falou, nós não seríamos alcançados, salvos. Pela rejeição deles, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso que Jesus fala, ide pregar o evangelho a toda... Ele falou para pregar todo filho? Criatura. Todos fomos criados, mas para ser filho, tem que receber Cristo. Tem que aceitar o projeto de salvação. E aí, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele está falando aqui do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando você vai lá para João Batista estava batizando, não estava? Aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele foi nascido de mulher, não teve maior do que João Batista. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, ele era judeu, certo? Ele estava sendo preparado para ser sacerdote lá, filho de Zacarias, João Batista. Será que ele conhecia a Escritura? Conhecia. Só que muito mais do que conhecer, ele já era o escolhido ali. Ele era ungido ali que prepararia o caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele entende que lá em Gênesis, quando Deus fala que ela pede tudo de animal, já estava apontando para quem? O Cordeiro. O sacrifício, né? O Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, o que acontece?
como eu falei no começo, né? A gente encontra pessoas que até ímpio, que tem a Bíblia ali, procura até entender e tudo mais, até cristão mesmo, né? Que fala assim, eu tenho dificuldade para entender a Bíblia, né? Eu não consigo entender. Aqui, ó, vou te mostrar aqui um negócio. A Bíblia, ela segundo Efésios 6, ela é o quê? A palavra de Deus é o quê? É a espada, certo? Espada e oração, que é a fé, né? Que é a maior manifestação de fé, é a oração, é o escudo. E a espada, que é a palavra. Se eu pegar uma espada, você nunca pegou uma espada, você não sabe nem qual é o peso da espada, botar na tua mão, se eu não te ensinar ali a estratégia ali de como é que se defender, que atacar, vai adiantar alguma coisa? Não, não vai adiantar alguma coisa. Você tem que ter até treinamento físico para tu sustentar uma espada, um escudo, numa guerra, né? Ali, né? Tinha que ter. Então, assim é a palavra. O que adianta ter a Bíblia se você não sabe usar ela, né? Mas Deus nos ensina como entender a Escritura. Por exemplo, você viu ali o que a gente fez aqui? Eu te mostrei o plano de salvação lá em Gênesis. Mas quem me joga para Gênesis é Apocalipse. E quem cita que é o Cordeiro, quem é o Cordeiro de Deus, que é Cristo, é João Batista. Então você pega 3 partes ali da Bíblia ali. O Senhor ele faz o quê? Ele te joga um pouquinho aqui, um pouco ali. Isso faz com que a tua visão se amplie. Então você não vai ficar focado somente num texto, você vai ler o texto dentro do seu contexto. E aí você vai começar a entender. Então a leitura ela vai ficar como? Agradável, interessante. E aí você vai começar a fazer o quê? Examinando. Por exemplo aqui, essa Bíblia aqui, ó. Peguei uma Bíblia assim, né? Não sei se dá para os irmãos entenderem. Lá no rodapé, dá para ver essas letrinhas aí pequenininhas? Ó, vê se dá para ver. Lá no rodapé. Dá para ver? Então, até mesmo antes de eu me converter, eu ficava olhando assim, né? Minha mãe pegava a Bíblia, não lia não, mas de vez em quando eu abria lá, eu ficava olhando assim, eu tentava entender o que é aquilo ali, né? Aquelas coisinhas ali, para que bota isso aqui? Aí o Senhor nos faz hoje saber para que serve aquilo ali. Em outras Bíblias, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui entre uma coluna e outra. Fica aqui no meio. Acho que os irmãos já viram isso, não já? Aí tá ali em negrito. O capítulo e o versículo, ele fica em negrito, né? Aí, e do lado tem as referências do lado. Sabe o que é aquilo ali? Alguém sabe dizer o que é aquilo ali? Oi? Isso. É uma ligação dos textos, né, que tem ali. Enfim, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é Isaías 28, 10. Ou 13, pode abrir aí. Isaías 28, 10 ou 13. É um dos textos que mostra como você faz para você entender a Bíblia, para você ler. E esse texto aqui, já tem algumas traduções que eles estão mudando, sabia? Porque o diabo vai perder tempo, né? Aí já está alterando esse texto. Se você pegar a linguagem de hoje, se alguém tiver aí, pode abrir e ver. Oi? Tudo alterado, né? Qual é essa daí? NVI, né? Nova versão. Tudo alterado. Então, isso aí, até chegar no ápice. Qual vai ser o ápice? É verdade, retirar totalmente. Hoje tem pessoa que não carrega nem mais a Bíblia. Fica no celular. Por enquanto você ainda consegue, é uma coisa boa, mas não vai ser depois. Porque vai vir toda alterada. Então, Isaías 28, 10. Olha só. Isaías 28, 10. Diz assim, ó. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, só até aqui. Olha o 13 também, pode ler o 13, versículo. Assim, pois, a palavra do Senhor
lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Enfim, o que ele está querendo dizer assim aqui? Que a palavra de Deus é isso. Então, quando ele tem essas referências aqui, ele vai te jogando de um texto para o outro texto. Por exemplo, quando você começa a ler ali Mateus, vai chegar uma hora que vai dizer assim: para que se cumprisse a profecia, a palavra do profeta Isaías, que diz, tal, uma virgem conceberá, tal. Ou então, o povo que andava na região da sombra da morte, viu uma grande luz, e a luz raiou. Enfim, várias profecias, mais ou menos umas 150 profecias. Vou pegar o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento nada mais é do que a continuação do Antigo Testamento. Tem gente que fala assim: isso aqui é Velho Testamento, né? Tá velho. Serve não? Não. É continuação. Tanto é que... Por que Jesus manda ler o livro de Daniel? Mateus 24, a partir do versículo 15, eu acho, se eu não me engano, ele fala: quem lê, entenda. Quando vides a abominação da desolação que disse o profeta Daniel. Está entre parênteses, quem lê, entenda. Ele está mandando você ir lá no livro de Daniel e ler. Aí tem pessoa que diz que não tem que ler, né, Antigo Testamento. O diabo sabia que estava escrito Mateus 24, para ler o livro de Daniel. Aí agora eu vou te contar uma história aqui. Deus preservou a Escritura durante esse tempo todo para nós. E o diabo, ele intentou fazer com que ela não chegasse até nós. Eu leio o livro do Apocalipse, não entendo nada. Uma besta, 7 chifres, 10 diademas, que é isso? Um bode, um carneiro que dá narrada, leão com asa, leopardo com 4 cabeças. Aí a pessoa lê e desiste. Por quê? Porque ela está lendo. Ela tem que examinar. E aí você tem que ver que o Apocalipse, ele foi escrito desta maneira para ser preservada a palavra do Senhor. Por quê? Porque se João, a qual teve a revelação, e ele registrava, ele fosse pego da maneira como se entende, o que você acha que ia acontecer? Eles iam destruir os registros ali, a Escritura. Então Deus, na sua infinita sabedoria, fez dessa maneira. Que o homem carnal não entende que é do espiritual, certo? Aí foi preservado. Mas para tu entender o livro de Daniel, ao contrário, para tu entender o Apocalipse, tu tem que ler o livro de Daniel. E quem manda você ler o livro de Daniel, quando ele está falando do sermão profético, dos sinais proféticos, é o próprio Jesus, nosso Senhor, né? Já lança por terra um monte de heresia que fala que tu não tem que ler o Antigo Testamento, né? Aí o que acontece? Passou todo esse tempo, né? Quando foi mais ou menos na década de 40, com certeza alguns irmãos já devem ter ouvido falar nos pergaminhos do Mar Morto, né? Nos pergaminhos do Mar Morto. Um rapaz, acho que ele estava procurando ali as suas cabras, né? Não sei, ali no deserto de Curã, se eu não me engano, ali, numa região ali meio aqui montanhosa, né? Com depreciação. Aí, de repente, ele buscando ali, ele joga uma pedra, cai numa fenda de uma rocha assim, ali houve um barulho tipo de um vaso quebrando. Isso é história, tá lá no museu lá de Israel. Aí, o que aconteceu? Eles foi lá e começou a achar um monte de vaso quebrado, com um monte de rolo guardado, preservado, com várias passagens, livros às vezes até inteiros, de pergaminhos que foram achados ali. E o livro de Daniel inteiro. E o mais interessante, o livro de Daniel, antes dessa descoberta, os incrédulos, né, os céticos que falam, porque o livro de Daniel, amados irmãos, é o seguinte: o Apocalipse, ele não usa reino, não usa data, não usa, mas Daniel usa data, Daniel usa reinos, que a história comprova ali. Aí os céticos falam assim: não, esse livro aí, ele veio depois de Cristo. Não, né? Por causa da sua você é tão fidedigno ali, né? Tão preciso. Não. Aí Deus, vou te mostrar que eu estou no controle. Aí Deus permitiu esse homem achar esses pergaminhos, achou o livro de Daniel, e o melhor, traduzido para o grego, do hebraico para o grego, 300 anos antes de Cristo. Certo? Então,
O Senhor já tinha anunciado ali. E aí, amados irmãos, Deus, ele preserva a sua palavra. Louvado seja Deus. Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Deus jamais vai permitir a gente... Porque não tem como a gente ser cristão sem conhecimento da palavra do Senhor. Jesus fala, aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino do céu. Na verdade, ele fala assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Depois ele fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Quando você nasce de novo, por exemplo, você já nasce adulto? Não. Aí fala assim, poderia eu, o velho, como é que pode isso? Eu entrar no ventre da minha mãe? Aí tu é mestre? Tipo assim, eu falo, tu conhece isso tudo aí, você não sabe isso? Se eu te falo das coisas terrenas, tu não entende, como é que tu vai entender se eu falar das celestiais? É necessário nascer de novo. Então, uma pessoa que nasce, ela nasce como uma criança, né? Essa criança, ela precisa ser instruída. Quando a gente nasce de novo, nós precisamos ser instruídos através de quê? Da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amado, para a gente poder entender, então, esse aqui é o texto que mostra para você entender. E principalmente, você já vai entender e não ser enganado. Louvado seja Deus. Se você ler, e outra coisa, né? O segundo passo aqui. Eu nunca li a Bíblia. Como o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, ele é sequência ali, ele é continuação do Antigo Testamento, você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a ler ali o Evangelho. Se você lê os Evangelhos, você automaticamente já vai estar lendo algumas porções do Antigo Testamento, você vai estar entendendo já o texto e o contexto, e quando você for convidado para ir numa igreja, né, se tiver uma heresia lá, você já vai identificar, né? Por exemplo, a oferta. Eu gosto desta igreja, né? O pessoal foi convidado, mas por que vocês não pedem dízimo ou oferta? Aí os falsos profetas falam que aqui é heresia, porque a gente não pede oferta e dízimo, né? Aí, tá bom. Então vamos ver como que é a oferta, que é a igreja bíblica. Vamos ver como é que é a oferta na Bíblia. Vai lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o sermão da montanha. Quem fala da maneira de ofertar é Jesus. Aqui. Mateus capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5. Olha só que interessante. E amados, toda vez que a gente, quando vai no Mateus capítulo 5, tem um desdobramento aqui. Mas enfim, é o Espírito que conduz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui que a Bíblia fala de oferta, por exemplo, né? A Bíblia fala de tudo. Então a pessoa, vamos supor, a pessoa nunca leu, ela começou a ler Mateus 5 de cara. Se ela chegar numa igreja, né, herege ali, que não segue a palavra, ela vai identificar ali que alguma coisa já está errada, só na parte das ofertas do dízimo, né? Os irmãos abriram aí a partir do versículo 23. Versículo 23. Olha só. Quem está falando aqui? Jesus, né? Nosso mestre, nosso Senhor, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Até para os irmãos aqui do canal também. Qual alguma vez, né? Ou a última vez que você foi, ou se você aconteceu só alguma coisa, de você ir numa igreja e no momento do ofertório alguém citar esse texto? Porque aqui está dizendo como tem que ter essa oferta. Quem já viu isso aí em alguma igreja? Ninguém, né? Por que será? Por que, amado? Por que não está aqui? Jesus não está ensinando como é que deve ofertar? Por que esse texto aqui ele não é citado no momento do ofertório? Na ceia fala, porque eu recebi do Senhor, e totalmente distorcido, tá? Mas enfim, na ceia é citado, tem lá a ceia, tá? Não, porque eu recebi do Senhor, então tomo do pão, tomo do cálice, isso. Mas por que na oferta ele não cita esse texto? E se você for ver,
esse texto está totalmente ligado com o texto de 1 Coríntios 11, que é o texto oficial da ceia. Que eles não começam no contexto, ele começa nessa parte, que eu recebi do Senhor. Se você for ver lá, Paulo condenava, era a falta de amor entre eles. Não esperavam um pelos outros. Mas isso aí também já é outro estudo, né, amado? Isso aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ele está falando irmão. Irmão, amado, é quem é filho de Deus. Vamos começar logo com isso aqui, não tem como. Irmão é quem é filho do mesmo pai, certo? Então ele está falando aqui, principalmente, aonde que os irmãos se reúnem? Na igreja. Tem contenda na igreja? Falta de perdão? Tem não? Se trouxeres a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Toda vez eu passo, o irmão não fala comigo, né? De repente eu fiz alguma coisa, né? Vou lá, ou realmente teve algum problema e tudo. A Bíblia fala para eu pegar, primeiro, ir lá e resolver, me reconciliar com ele, para depois eu ofertar. Não é isso que está escrito? É. Essa é a maneira de ofertar. Segundo, a Bíblia fala que existe um local específico aonde eu devo depositar a minha oferta. Qual o nome desse local aí, desse objeto, né, que fala assim? Gasofilaço, ou a arca do tesouro. Também tem esses dois nomes. Na época de Jesus, Jesus fala sobre isso. Aí tá lá atrás, ó. Quem nunca viu, ó, fica lá, ali na entrada. A pessoa vai lá de maneira secreta para que não seja tocada a trombeta, para que a tua mão direita não saiba que a esquerda fez. Certo, amado? É dessa maneira. E aí, irmão, mas eu já estou 20 anos na igreja, eu estava ofertando sem falar com o irmão. Eu falei, beleza, tu encheu o bolso do teu pastor, mas Deus nunca recebeu. É fortíssimo, mas é verdade. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele depende do nosso relacionamento com o próximo. É isso que a Bíblia diz. Por isso que Deus, na verdade, na primeira vez que o Senhor manda registrar, pegar alguma coisa assim que aconteceu, algum evento ali que aconteceu da sua intervenção, do seu agir, está em Êxodo 17, 10. Êxodo 17, 10. Tá vendo, irmão? Como é que não dá tempo? Você vai falando aqui, ó. Se eu falar para os irmãos que eu nem comecei, o que eu falei aqui, tudo é Deus que está direcionando, né? Mas se eu for pegar aqui mesmo, isso aqui, entendeu? Para a glória do Eterno. Então, Êxodo 17, 10. 17, 10. Olha só. Vamos ler só o versículo 14, que aí eu resumo para os irmãos qual é o contexto. Êxodo 17, versículo 14. Êxodo 17, versículo 14. Êxodo 17, versículo 14. Só para a gente ver aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Enfim, qual é o contexto aqui? Era uma peleja que eles estavam enfrentando contra os amalequitas, aonde Moisés, ele sobe com Arão e Ur no monte, e Josué fica lá embaixo pelejando contra os amalequitas. Aí o que acontece, amado? Moisés pega e estende as mãos para o alto. Mas Moisés, provavelmente ele já tinha mais de 80 anos de idade. Cansado já, né? Pesado, de dias ali já. Ele levantando as mãos, só que ele não conseguiria ficar por muito tempo ali. Uma guerra levava horas, mano. Uma batalha ali. Aí teve que vir Arão e Ur. O que eles estavam fazendo? Eles estavam um do lado do outro, segurando. Porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas para o alto, o Senhor estava dando vitória para Josué, que estava na peleja, lá embaixo. Aí, o que Moisés estava fazendo? Lá no monte. Estava lá no monte, com as mãos para o alto. Ele estava orando.
Estava intercedendo. Então o Senhor está mostrando ali a importância da gente orar. O que Josué estava fazendo lá embaixo? Guerreando. Sabe que ele estava guerreando só na mão? Ou ele estava usando o escudo? Ou ele estava usando a espada? Aí o Senhor manda registrar lá. Depois, Êxodo 20, o Senhor ele escreve os seus mandamentos. O próprio Deus, né? Para você ver que é importante, né? Deus escreve os seus mandamentos em 2 tábuas. E ele coloca os seus mandamentos para ser seguido para Moisés ali. E Moisés guarda ali. Depois eles botam ali dentro da arca, né? Da arca da aliança e tudo. Aqueles mandamentos, eles representam os mandamentos relacionados a Deus. Não terás outro Deus além de mim. Eu tirei da terra do Egito, não se prostrará a ele, não farás para ti mais escultura. E vai falando ali. E os outros mandamentos que estão acerca do próximo. Não cobiçarás mulher do seu próximo, não matarás, não dirás falso testemunho. Está falando ali. Então, esses escribas e fariseus, eles tinham conhecimento da lei mosaica, mas eles nunca entenderam. Teve que Jesus vir se manifestar para falar para eles, ó, toda a lei se resume nisso: amar a Deus de todo o coração, toda a tua força, entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Então o que acontece, amado? Quando Jesus vem e ele nos ensina ali, ele mostra isso na cruz, que não adianta, mano, eu estar na igreja, eu orar, até orar, falar com Deus, se eu não depender do meu relacionamento com o meu próximo aqui. Por isso que ele mostra a cruz. A cruz representa o madeiro horizontal, o relacionamento com o próximo, o madeiro vertical, o relacionamento com Deus. Um está ligado no outro. O diabo sabe disso. Ele sabe que se quebrar o teu relacionamento com o teu próximo, quebra o teu relacionamento com Deus. Daí, muitos anos, às vezes, está orando e não tem resposta no teu agir de Deus. Talvez seja isso, falta de perdão, né? Aqui fala, Mateus 5, que Deus não recebe oferta. Você sai de Mateus 5 e vai para Mateus 6, o que será que ele vai falar? Mateus 6, você vai lá. Olha só. Preste atenção. Mateus 6, a partir do versículo 9. Você vai ver que isso aqui está ligado com tudo que a gente já falou. Com os mandamentos do Senhor, com o relacionamento do próximo. Mateus 6, versículo 9. Ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Terminou a oração, certo? Certo. Percebeu que a oração do Pai Nosso, você começa direcionando a quem a tua oração? A Deus. Mas tem uma hora que ele fala assim, o relacionamento com Deus, mas tem uma hora que ele fala assim: perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro ele fala, ele está agradecendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, tal. Depois ele fala, perdoa. Aqui ele está falando o seguinte, Jesus estava mostrando aqui, que a condição para eu ser perdoado por Deus é o quê? É eu perdoar. E se eu não perdoar? Será que Deus vai entender? Ou Jeremias 1,12, ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Amém, terminou a oração, não terminou? Continua lendo agora. Ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, eu me converti, estou na igreja, tudo direitinho, tem um problema ali com alguém, e eu deixo passar. Às vezes é uma besteira, e deixo passar, e fico, coração endurecido, cerviz ali. De repente,
como o pastor Alves aqui falou, na coronária top, né? Entupiu. Ou pode acontecer igual aconteceu com esse rapaz que trabalhava no Arsenal de Marinha. Estava dentro do ônibus ali perto do complexo de Israel. Quem viu aí? O bandido mandou atirar nos ônibus, né? Ele estava dormindo. Aí só mostra ali o vídeo ali, ó. Ele estava dormindo. Como ele estava, ele só fez assim, ó. Com um tiro que pegou na... Acho que foi na cabeça. E aí sabia que ia acontecer isso com ele? Não estamos julgando, né? Mas qualquer pessoa que viesse a acontecer isso, vamos supor que seja um cristão, que de repente ele não resolveu, ele não perdoou, aconteceu alguma coisa. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a viver a única vez e, após a morte, segue o juízo. Jesus falou que não julga, mas as minhas palavras que eu tenho pregado de julgar. Aqui está a palavra que Jesus pregou, que diz que se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Quem morre sem perdoar vai para onde? Aí eu vou te dar um outro texto ainda. 1 João 3,15. Se quiser abrir, pode abrir, mas 1 João 3,15. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é homicida. Apocalipse 21:8. Os homicidas também não herdarão o reino do céu. Ah, meu filho, minha filha era tão bonzinho, nunca matou, nunca roubou ninguém. Deus fala que se eu odeio alguém, na balança do Senhor, isso já é considerado homicídio. 1 João 4,20 fala que se diz que eu amo a Deus, não amo o meu próximo, eu sou o quê? Mentiroso. E por aí vai, amados. Está vendo a importância? Então o inimigo, ele conhece a Bíblia, nem para salvação não é, porque para ele não tem jeito. Mas ele conhece a Bíblia para quê? Para tentar nos enganar. Foi assim que ele fez com Eva, e assim que ele fez com Adão. Mulher é símbolo de quem na Bíblia? Igreja. Se você examinar a Escritura, volta lá em Gênesis. Aqui, ó. Olha como é que o diabo ele engana. Olha só. Olha como é que o diabo engana. Presta bem atenção aqui, amado. Logo no capítulo 3, olha como é que o inimigo ele vem enganando. No capítulo 3 de Gênesis ele fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Aí vamos botar, a gente já sabe que a mulher é símbolo da igreja, certo? Então vamos botar aqui: Satanás veio e, assim que ele disse para a igreja, presta atenção aqui, ó. É assim que disse Deus: não comereis de toda árvore do jardim? Ué, Deus falou para não comer de toda árvore? Como é que Deus ia criar pé de abacaxi, pé de manga, pé de... Não, eu criei, mas não é para comer não, é para ficar aí. Olha como é que o inimigo ele veio fazendo o que? Já distorcendo a palavra. Tá vendo só? Isso se chama sofisma na filosofia. É sofisma, é você pegar uma mentira, mas moldar ela como se fosse uma verdade para enganar. Por isso que diz que ele é o pai da mentira. Aí ele fala aqui: quem lê, amado, nunca vai perceber isso. Tu tem que examinar para poder entender aqui, orar, pedir a Deus para ter entendimento. E disse a mulher serpente, a igreja falou para Satanás: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então você vê que no primeiro teste ela passou. A mulher passou. O diabo tentou na primeira, não conseguiu, porque ela, ó, não, assim tu não vai me enganar não. Deus falou para comer, exceto dessa árvore aqui. Aí tá bom, o inimigo tentou de novo. Presta atenção, mano. Aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá vendo? Sereis como Deus. Aí, muita pessoa está caindo, porque está sendo ovacionado,
ficaram muito famosos, ricos, e estão caindo, mano. Pessoas que começaram, se eu for ver lá atrás, lá, grandes pregadores, né? Que hoje tu vai vendo. Teve uma aí, esse homem pregava muito, tem muito conhecimento judaico, essas coisas, né? É o Yosef Akifa. Ele botando um vídeo falando, tipo assim, que estava abandonando, né, e tudo. Ele esperava que um dia ele ouvisse aquela voz que ele ouviu uma vez na vida dele, mas ficou total. Entendeu? Nós nunca podemos abandonar a simplicidade de Cristo, o Evangelho de Cristo, sempre se humilhar. Então o diabo tem derrubado muita gente assim. Muita gente. E aí foi nessa aqui que ele derrubou. Tem derrubado muita gente. Então, aí vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos, desejável, né? Enfim, você sabe, ela comeu, Adão ali comeu. Aí o que acontece? É importante a gente saber isso, por quê? Porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele anuncia o fim de todas as coisas desde o princípio. Ele anuncia. Se o Senhor anuncia desde o princípio, é para ler o Gênesis? É para ler ali Êxodo, Deuteronômio? É ali. Sabe quem manda você ler o livro de Gênesis? Também? Paulo. Abre lá 2 Coríntios 11. Agora você vai entender. Ele também falou quase igual, certamente não morrerás. Quando ele fala isso, isso aí já é uma outra, tem uma Mormon. Eles acreditam que nós somos pequenos deuses. Isso aí também já é uma outra, é um tipo de heresia. Ele diz que nós somos pequenos deuses. Só que quando o Senhor lhe fala isso para escriba e fariseus, ele está citando, acho que o Salmo 82 ou 86, não lembro agora. Não é no sentido de ser eterno, de ser imortal. É porque Deus, a Bíblia diz também que Ele estabeleceu, Ele colocou as autoridades. Ele deu poder para o homem para ele poder julgar. Só que Ele são pequenos deuses que fazem o quê? Que Deus momentaneamente permite. Permite que eles julguem, permite que eles ali reinem, né? Mas você vê que todos esses homens morrem e são passageiros. Nabucodonosor é um que quando ele se engrandeceu, o Senhor fez ele ficar como um animal ali, né? Mas ele conta uma meia-verdade. Essa meia-verdade é que o diabo usa. Eu falei para abrir 2 Coríntios 11, né? Depois, a gente vai para outro texto. Me lembra aí depois, em cima disso aí. Só para a gente não perder aqui o 2 Coríntios 11. É, 2 Coríntios 11. Presta bem atenção, mano. Esse aqui, eu julgo ser um dos textos mais importantes para a igreja antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento. O que acontece? Por que o diabo, ele veio e enganou o homem e a mulher? Porque tudo aquilo que ele teve um dia, ele não vai poder ter mais. Então, para ele seria uma coisa... O homem ali, sendo ali um vaso ali de barro ali, governando a terra, desfrutando de tudo aquilo, das bênçãos de Deus, então para ele não aceita isso. Então ele veio e fez o quê? O Adão e Eva desobedeceram, eles pagaram o preço ali. Só que agora nós temos uma cidade. Nós temos um reino que não é dessa terra, um reino eterno, celestial, que Deus tem preparado. O que você acha que ele vai fazer?
ele vai tentar fazer a mesma coisa. Sabe quem fala isso? Apóstolo Paulo. Você vê que aqui a gente está dentro de, lembra lá Isaías 28:10? Um pouco aqui, um pouco ali. A gente saiu de Gênesis, está indo para Coríntios. Que na verdade, quem manda você ler lá, isso aqui é Paulo. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 11, diz assim. Pode ser a partir do primeiro versículo. A partir do primeiro versículo, 2 Coríntios 11. Aqui, ó. Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Virgem é mulher? Virgem? Né? Ok. Mulher na Bíblia, igreja. Pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que há em Cristo, tá vendo? Simplicidade que há em Cristo. Então, primeiro, o diabo veio tentando ali distorcer logo de cara, que o Senhor tinha falado, ele não conseguiu na primeira, mas na segunda ele conseguiu quando ele falou, ó, você vai ser semelhante a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Então ele fala assim, ó, tu viu como é que a serpente enganou lá? Eva. Então eu tenho um zelo de vós para que não aconteça a mesma coisa com vocês. Com quem? Com a igreja. Essa é qual? Nova Era? Isso. A mesma coisa, as coisas se repetem. O diabo ele usa a mesma estratégia, mas né? Ele repete. Filipenses, ele fala que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de homem, sendo menor do que os anjos. É assim que a gente tem que ser. Então o que acontece, irmão? Paulo está falando aqui do arrebatamento. Qual é o momento que vai ter o casamento? O encontro da virgem com o seu esposo. Mateus capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens, que vem depois do 24, que é dos sinais proféticos, que também fala dos falsos profetas, que vai vir. Então, que isso não possa acontecer conosco. Então a preocupação de Paulo é isso aqui, ó. Aí, porque se alguém vos pregar outro Jesus, aí Paulo está mostrando o seguinte, que dessa vez a gente não vai estar num jardim e vai aparecer uma serpente. Ele está dizendo que a estratégia vai mudar do diabo. Ele vai dizer, se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Tem outras traduções que falam, facilmente tolerais, aceitareis, né? Enfim, faz sentido da mesma maneira, que quem segue um outro Jesus, o Evangelho, sofre. E também aceita mais facilmente, né? Então, vários evangelhos, outro Jesus que nós temos visto, outro Espírito. Tu entra em muitas igrejas, né? Ah, não, aqui Deus falou comigo, falou língua estranha aqui, tá vendo? Aqui tem revelação. E Bíblia nada, tá a pessoa enganada. Aquilo que Paulo falava era mandamento, comparado àquilo que os profetas profetizavam, exceto aquilo que os profetas do Antigo Testamento, tudo que foi escrito são mandamentos do Senhor. Mas existe o dom de profecia, que muitas vezes é distorcido. O mandamento de Paulo, que nós seguimos os fundamentos, o fundamento da igreja está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Isso o irmão sabe, né? Efésios 2 e tal.
Se uma pessoa profetizar na meio da igreja, aquela profecia ela não pode ser superior aos mandamentos. Por isso que a Bíblia é a maior revelação. Como que Deus vai usar alguém para profetizar em uma coisa contrária à sua palavra? Deus está mandando você separar dessa mulher, separar desse homem. Se Deus odeia o divórcio, Deus não fez o homem para ser assim. Agora as coisas acontecem. Vai ter um momento de divórcio. Paulo fala, aquele, né, fala de carta de desquite, outras coisas assim. Mas é profeta falando para você se separar. Como pode isso? Que Deus uniu. Então, peraí, Deus uniu, errou. Deus uniu, agora não, eu me arrependi. Aí separa. Né? Aí tem gente embarcando nessa daí, tá? Qual foi a estratégia do diabo que ele vai usar para a igreja antes do arrebatamento? Pula, vai lá para 13, versículo 13, está aberto aí, né? 2 Coríntios 11, versículo 13. Entendeu, meus irmãos? Então o inimigo ele vem nos detalhes, você precisa examinar a Escritura. Né? A nossa salvação está totalmente ligada, primeiramente com o sacrifício de Cristo, mas pela palavra. Depois eu vou até dar um exemplo disso depois, né? Que não adianta só dizer que crê. Primeiro você tem que confessar e depois você guardar a palavra do Senhor. Então vamos aqui. Porque tais falsos, está aí no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, porque os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então a maneira que o inimigo ele vai usar nos últimos dias é através de heresia, de falsas doutrinas. E não precisa, foi o que a minha irmã falou, meia verdade, né? A serpente, a serpente venenosa, né? Ela tem duas presas ali e tudo. Ela precisa de muito veneno? Pois é, ela vai caçar. Ela injeta, ela lança todo o seu veneno na presa? Não. Tem uma bolsinha lá, né? Cheia de veneno ali, né? É só uma... Depende do tamanho da presa, né? Aí tem umas que... Mas, ele geralmente é só uma gotinha, tu caiu na corrente sanguínea, é só esperar. Então o diabo ele é só uma meia verdade. Mas ele foi tão ousado, quem ele tentou enganar? Vamos lá, tá onde? Mateus. Engraçado, né? Lê Mateus 5, Mateus tá... Deus quer que a gente... Depois a gente lê Mateus, né? Mateus 4, né? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Essa tentação no deserto é interessante, porque ali é o Senhor Jesus nos ensinando também como a gente guerrear. Lembra que eu falei que a Bíblia é uma espada? Efésios, né? Eu não, né? A própria Bíblia fala, né? Que Efésios 6 é uma das armaduras, a parte da armadura é a espada, que é a palavra. Louvado seja Deus. Você tem que conhecer, saber usar. Mateus 4, ele fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, Espírito com E maiúsculo, né? Para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí olha só, ele teve fome, Jesus. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou que livro da Bíblia? Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Aí o diabo, ele veio assim, falou assim: tu não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras aqui em pães. Por quê? Porque antes do capítulo 4 tem o capítulo 3. E no capítulo 3 fala do batismo de Jesus, a qual o próprio Deus apresenta ele como: esse é meu filho amado, qual me compraz. Quem é que estava lá ouvindo tudo?
A Bíblia fala que o diabo é como o leão que fica ao derredor. Estava ouvindo. Aí esperou o momento certo, tá? Aí tu não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus venceu o diabo como? Palavra. Aí você vai mais uma vez, você vai numa igreja, chega lá, não tem Bíblia, mas tem copo d'água, tem azeite, ungido, enterrado no monte, vassoura ungido para varrer o demônio, aquelas coisas todas, todo tipo de heresia. E você não vê Bíblia. Dá para vencer o diabo assim? Não dá para vencer. Jesus fala que é para vencer o inimigo, tem que vencer como? Está escrito. Só que ele tentou na primeira, certo? Eva ele tentou na primeira, não conseguiu, tentou de novo, foi? Aí mais uma vez ele tentou Jesus aqui, ó. Ele, porém, aí Jesus fala que está escrito, 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Isso está escrito na Bíblia, o que o diabo falou? Oi? No Salmo 91, exatamente, Salmo 91. Então isso está escrito na Bíblia. O diabo usou a Bíblia, então Jesus podia se jogar, não ia acontecer nada. Só que ele usou a Bíblia com um outro intento. O intento de tentar frustrar ali o plano de salvação, que ele sabia disso. Então, que se Jesus morresse de outra maneira, não teria salvação. Ele tinha que ser crucificado, ele tinha que ser entregue, enfim, tudo aquilo que estava profetizado já em Isaías 53. O diabo conhece Isaías 53? Conhece. Salmo 22? Conhece. Aí ele tentou, então ele fez isso. Então, o que acontece, amado? Ele usou também. Então você vai chegar numa igreja, muitas vezes vai, não, lá pega a palavra e tudo, mas a intenção é outra. A intenção, na maioria das vezes, é se enriquecer mesmo, ali. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus usou também Deuteronômio. Aí de novo, novamente o transportou o diabo num monte alto e mostrou-lhe todos os gêneros. É aqui, amado, é aqui que o diabo ele conseguiu derrubar muitos que a gente conhecia. Ele tentou na primeira, ele tentou na segunda, tentou na primeira, logo no começo da conversão, após o batismo, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Pessoa que lia a Bíblia no começo, que também está escrito. Aí na terceira, muitos caíram, quando ele oferece a glória aos homens aqui, ó. Todos os jeitos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Também usou Deuteronômio de novo. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Entendeu, amado? Então, Jesus está mostrando aqui, que Ele vai vir, depois vai vir de novo. Essas 3 tentativas aqui, ali, aconteceu tudo que quase no mesmo tempo. É o que a gente consegue entender no texto aqui, certo? Que ali ele ficou ali 40 dias, né, tudo. No último dia que aconteceu tudo isso. Não foi durante os 40 dias que aconteceu as 3 tentações. Foi no último dia, certo? Foi no último dia, no momento de aparente fragilidade ali, na carne, mas no Espírito de Jesus, né? E aí o que acontece? Essas 3 tentações, numa vida cristã, ela é com o tempo. É com o tempo. Então, no momento da conversão, acabou de se batizar, o diabo vai vir. Tu não é crente, está passando por isso aqui, não. Está escrito. Aí passa um tempo, passa um ano. Aí o diabo vem de novo, tenta de novo. Aí não consegue, aí deixa passar mais um tempo. Aí fala, vou te deixar famoso, um grande pregador, um grande cantor. Ali, aí derruba muitos, dessa maneira. Né? E outra coisa, quando o diabo ele fala lá, certamente não morrerás, sabe o que significa certamente não morrerás? Tipo assim, não é bem assim não, né? Desse jeito não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, né? Isso aqui, tem um texto aqui, ó,
Então agora tem que lembrar, acho que é Ezequiel. Ezequiel, deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo. Abre aí, Ezequiel 33. Pra gente caminhar pro final já, né? Ezequiel 33. A partir do versículo 11. Então são textos, amados irmãos, muito pertinentes aos os dias, né, que antecedem a volta de Jesus, né? Porque a Bíblia está dizendo que é assim que ele vai tentar enganar a gente. Mas se você tiver o Espírito, se você se esforçar, se você perseverar até o fim, a Bíblia diz que será salvo. É Ezequiel 33, a partir do versículo 11, amém? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Até falar aqui, né, abrir aqui um parênteses, né? Aí a pessoa fala: irmão, isso aí não é para nós não, isso aí é para Israel. A Bíblia diz, Efésios, nós que éramos gentios, que estávamos afastados da promessa ali, a Bíblia vai dizer que nós fomos adotados como filho. Hoje não tem mais grego, não tem mais romano, né? Não tem mais judeu, não tem. Nós somos um povo só, somos hoje o quê? O Israel de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até lembrar aqui, quando a gente falou ali que se os judeus, eles não fossem, se não tivesse aquela cegueira ali temporária, se eles não rejeitassem o Messias, a salvação não viria até nós. Sabe quem fala isso? Romanos 11, Paulo fala isso lá, depois lê lá, tá? Romanos 11, que Deus de maneira alguma rejeitou Israel, mas através do seu sono, da sua cegueira temporária, a salvação veio até nós. Louvado seja Deus. Ezequiel 33, 11 eu já li aqui. Agora vai para o 13, Ezequiel 33, 13. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Está vendo aqui, ó? Quando eu disser ao justo que ele viverá. Nós não fomos justificados por Cristo? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, né, ainda que morra, né, ele viverá. Nós estamos aqui no caminho da vida, que é Cristo. Nós estamos salvos. Esse salvo não é que você já era, você não perde a salvação, né? Isso já é outra heresia também. É que nós fomos resgatados, nós estamos no caminho, que diz que se eu desviar do caminho, né, diz que o Senhor, ele não se agrada naquele que retrocede, né? Enfim, diz até que é até pior, né? Antes não tivesse nem conhecido, mas ele está dizendo aqui: quando eu disser ao justo que ele certamente verá. Então estamos aqui, então nós estamos no caminho da verdade, nós aparentemente estamos no caminho da vida, certo? Ele confiando na sua justiça. O que é justiça? A Bíblia fala que os nossos atos de justiça somos o quê? É como trapo de imundícia diante do Senhor. Eu preguei, fiz um monte de... Mateus 7,23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, para tentar justificar, né? Em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, fizemos muitos sinais ali, expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Maldito. Então, a pessoa está aí, confiando nos seus atos de justiça. Eu sou um profeta, sou profeta. Não é bem assim, não posso xingar palavrão, né? Até agora não aconteceu nada, significa que Deus não vai levar em conta. Eu sou profeta, posso andar de qualquer maneira, eu posso pegar e não pagar, estar na igreja, não perdoar. Sou pregador, estou fazendo a obra. Essa que é a maneira do diabo enganar. Não tem nada a ver, não é bem assim não, pode. Se fosse assim, né? Ninguém. É dessa maneira. Aí ele fala aqui: quando eu também disser ao ímpio,
certamente morrerá. Se ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, restituindo esse o ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos seus estatutos, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Estatutos da vida. Naquele grande dia, amado, vai ter muita surpresa. Pessoas que tu falava assim, isso aí, esse irmão, essa irmã já está lago de fogo e enxofre. E irmão e irmã, ou então até aquele ímpio mesmo, que ninguém dava nada, isso aí não tem jeito não. Já está tomado, isso aí tem que morrer mesmo. Vai ter uma grande surpresa. Quantas pessoas se convertendo, amado, em leito de hospital? Pessoa que está indo para a glória, sério, sem nunca ter lido a Bíblia. Deus trabalhando ali e aceitou a palavra ali, tudo, e daqui a pouco Deus morreu e se arrependeu, se converteu, perdoou mesmo e está na glória, mano. Então isso aí para nós é o quê? Aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Então aqui está falando, então muitas pessoas, tem pessoa que tenta anular a escritura com profecia, sabia? 2 Timóteo 3,16, ele fala assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda a Bíblia ela é inspirada, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tem outras traduções que falam assim, para ensinar a maneira correta de viver. Tem uma tradução que fala assim, para nos ensinar a maneira correta de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pegar um texto aqui, que, olha só, o Efésios 2:20. Efésios 2:20. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:20. Diz assim, ó. O contexto fala daquele que nós éramos gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Estávamos afastados da comunidade de Israel, enfim. Quando você vai lá, Efésios 2:20, ele fala assim: edificado sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja, ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse profeta são os profetas maiores e os profetas menores do Antigo Testamento, até João Batista, ali também. E no fundamento dos apóstolos, que é na doutrina. Quando você vai em Atos 2:42, ele fala que a igreja ela perseverava em oração. E na doutrina, ali, doutrina de quem? Dos apóstolos, que Jesus entregou ali. Edificado sobre o fundamento dos profetas, não é o profeta que profetiza na igreja. É a escritura, aquilo que está registrado pelos profetas maiores e menores, que Paulo fala, certo? Agora você pula para 1 Coríntios 14. Aqui, ó. Aqui. 1 Coríntios 14. Já está até acabando aqui o tempo, né? Mas, Coríntios 14, ele vai falar de ordem de culto. Lembra? Quando falar em línguas, falar 2, no máximo 3, mas que cale-se o terceiro e haja interpretação. Por quê? Se entrar um indouto, um leigo no vosso meio, não acharás que todos estão loucos? Então eu quero muito mais que vocês profetizem do que falem em língua estranha. Porque quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas quem fala em profecia edifica toda a igreja. Certo? Aí o diabo ele também conhece esse texto, ele tentou distorcer. Certo? Aí que começa as heresias, fala assim, eu tive uma nova revelação. Aí pega aquela nova revelação e bota como doutrina na igreja. Que você não precisa nem ler, não precisa ler a Bíblia não, tem uma nova revelação aqui. Está acontecendo isso, amor. Aí aqui, eu falei 1 Coríntios 14.
Vai lá. De 37. 1 Coríntios 14, 37. Ali eu mostrei o contexto já para os irmãos, que fala sobre ordem de culto, tudo mais, então. 1 Coríntios, versículo 37, ele fala, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua estranha, mas façasse tudo decentemente e com ordem. O que acontece aqui? Ele está falando que aquilo que Paulo falava era mandamento. E a profecia, o dom de profetizar, ele não pode substituir o mandamento, a palavra. Ele não é superior a isso ali. Certo? Então, você recebeu uma profecia, a Bíblia diz como que eu devo me portar. Não julgueis o profeta, mas a profecia. Como é que tu julga a profecia? Tem duas maneiras. Entra no teu quarto, fecha tua porta e ora para o teu Deus secreto. Oséias 3,7, se eu não me engano, Amós 4,7 ou 3,7, ele fala que o Senhor não fala nada oculto, sem revelar primeiro os seus servos, os seus segredos ali. Então você ora ao Senhor, mas você também tem que ir na Bíblia, principalmente. Tá? Porque é o seguinte, às vezes tu vai orar ao Senhor, tu tem que chegar em casa ainda, fechar a porta, entrar no quarto, mas cara, tu tá com a Bíblia na mão, vai logo, quando entregou a profecia aqui, você vai lá, você vê se está de acordo. Se não tiver de acordo, irmão, não adianta. Não tem como a pessoa, ela lançar uma profecia e ser contrária à palavra do Senhor. Se não, se imagina, como é que vai acreditar em quê, então? E tem muita gente com a vida destruída porque recebeu uma falsa profecia. E o que acontece? Às vezes, realmente, essa pessoa, ela é uma pessoa que realmente, em alguns momentos, ela foi usada por Deus. Só que, se ela não vigiar, essa pessoa também pode ser usada por algum momento por Satanás. Lembra de Pedro? Que ele acaba de falar que tu és o filho de Deus. Bem-aventurado Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Aí passa um tempinho lá falar, não importa que o Filho do Homem seja entregue. Né? Que o diabo quis que Jesus se jogasse? Aquele que não queria que o Filho do Homem fosse entregue para os homens. Lá. Aí ele fala assim, importa que o Filho do Homem seja entregue. Aí os homens, não mestre, Rabi, que não aconteça isso contigo. Ô Pedro, você me ama, né? Não vou fazer isso não. Não foi isso. Ali não foi a culpa de Pedro, assim. Jesus vê Satanás usando Pedro ali. Aí você vê, irmão, se usou Pedro, se a gente não vigiar. Quando eu me iro, quando eu falo alguma coisa, aquele momento, quem é que está me usando? É Deus que está me usando? Então a gente tem que vigiar. Amém, amados? Só até aqui, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amados?